5 livros de ficção científica para resistir em tempos sombrios. Bem-vindos à Chaverna, meu nome é Sofia e esse é o Chá com Lista. Me explico. Semana passada não teve vídeo, né? A gente ainda estava meio descompensado por aqui. Eu confesso que eu não consegui preparar um vídeo para segunda-feira sem saber muito bem o que ia acontecer nas eleições no domingo anterior, né? Eu não consegui preparar nenhum vídeo com convicção, digamos. Outubro foi um mês difícil. O Brasil conseguiu, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas ao redor do mundo, tomar a pior decisão possível, entre muitas ruins, mas a pior de todas. Parabéns, Brasil! Mostra a sua cara! Enfim, resistamos. Então aqui na Chaverna a gente preparou uma programação especial para novembro. Basicamente, toda segunda-feira você vai ter uma lista diferente de livros para resistir em tempos sombrios. A dessa semana vão ser livros de ficção científica. Na semana que vem vai ser livros de fantasia. Depois a gente vai ter livros de poesia. E na última semana de novembro vão ser livros que não se encaixam em nenhuma dessas categorias. Eu preciso pensar uma boa maneira de chamar eles. Livros. Esse vídeo em particular vai ser um pouco mais curto do que os próximos, porque como eu tô gravando na quinta, a gente vai ter menos tempo pra editar, tudo tá meio corrido. Então isso significa que eu vou gravar as próximas 3 listas na semana que vem. Então se você quiser deixar aqui embaixo algum comentário recomendando algum livro pra alguma dessas 3 listas de fantasia, poesia e outras coisas, eu gostaria muito, eu aceitaria recomendações. Eu poderia inclusive colocar no vídeo as recomendações de vocês. Se você também quiser deixar recomendações de outros livros que sejam sci-fi, que não estejam aqui nesse vídeo, eu super tô aceitando inspiração, gente. Recomendem, por favor. O chá de hoje é um chá preto, do tipo que deixa a gente bem alerta. É importante estar alerta. E também é uma homenagem ao protagonista da nossa primeira recomendação. Então, vamos começar com... Não entre em pânico! O Guia dos Mochileiros da Galáxia. Ele é a primeira recomendação por causa da frase icônica, não entre em pânico. Esse é um clássico que cai muito bem nesse momento pra gente conseguir encontrar um pouco de bom humor e pra gente não entrar em pânico, né? Enfim. Então ele reflete várias questões muito pertinentes com leveza. Leveza é importante. E o nosso protagonista Arthur Dent, por acaso, também é um pouco obcecado por chá, mesmo na situação absurda que ele se encontra. Então, mesmo que decidam destruir seu planeta para passar uma estrada espacial onde ele antes estava, você sempre pode procurar uma xícara de chá para tentar manter algum senso de normalidade, eu suponho. Eu separei algumas citações de todas as obras que eu vou recomendar hoje, que são situações que combinam com este momento em que nós estamos. Então, do Guia dos Mochileiros da Galáxia, que são 5 livros, né? Esse aqui é pelo que eu entendi, esse aqui é um volume completo, é da minha irmã, na verdade eu não achei o meu em português. Mas são 5 livros, né? O primeiro é o Guia dos Mochileiros da Galáxia, o segundo é o Restaurante no Fim do Universo, o terceiro é o Universo... esqueci o nome. Eu confesso que eu só li os 2 primeiros, eu preciso ler o resto. São 5. Lerei. Dizem que são todos muito bons. Então, nossa primeira citação é... O Guia dos Mochileiros da Galáxia já substituiu a grande Enciclopédia Galáctica. Em primeiro lugar, é ligeiramente mais barato. Em segundo lugar, traz na capa, em letras garrafais e amigáveis, a frase... Não entre em pânico. Então, você pode imaginar por que muitas pessoas gostam de ter ele consigo. A segunda citação que eu separei é do segundo livro da coleção. Ela é terrivelmente pertinente, se preparem. Vou ler para vocês. O principal problema, um dos principais problemas, pois são muitos, um dos principais problemas em governar pessoas está em quem você escolhe para fazê-lo. Ou melhor, em quem consegue fazer com que as pessoas deixem que ele faça isso com elas. Resumindo, é um fato bem conhecido que todos os que querem governar as outras pessoas são, por isso mesmo, os menos indicados para isso. Resumindo o resumo, qualquer pessoa capaz de se tornar presidente não deveria, em hipótese alguma, ter permissão para exercer o cargo. Resumindo o resumo do resumo, as pessoas são um problema. Quem pode governar, se ninguém que queira fazê-lo pode ter permissão para exercer o cargo? Esse é o tipo de humor delicioso com o que você vai se deparar lendo O Guia do Mochileiro da Galáxia. Vamos pro próximo. Nossa segunda recomendação... é Fundação, do Isaac Asimov, outro grande clássico da ficção científica que cai muito bem nesse momento. Eu tenho pensado muito naquela frase máxima do Salvador Hardin, que é um dos personagens, né? Que é: a violência é o último refúgio do incompetente.
Vamos repetir. A violência é o último refúgio do incompetente. É ótimo. É aquela ficção científica mais clássica impossível. Se passa muito tempo no futuro, depois da queda do Império Galáctico. É da hora. É muito interessante, leiam. Como eu disse, hoje eu tenho que fazer o vídeo rápido, então eu não vou me aprofundar muito em nenhuma das coisas, na verdade, mas eu vou ler uma citação pra vocês sentirem o espírito. Isso é bom também. Todo o sofrimento que a humanidade já conhecera podia remontar ao fato de que nenhum homem na história da galáxia, até o surgimento de Harry Seldon e poucos homens depois, jamais pôde entender seu semelhante. Todo ser humano vive por trás de uma parede impenetrável de névoa asfixiante dentro da qual só ele existe. Ocasionalmente, surgiam os vagos sinais de dentro da caverna, onde localizava-se outro homem, para que cada um pudesse caminhar tateando na direção do outro. Mas como não se conheciam e não ousavam confiar um no outro, e sentiam desde a infância os terrores e insegurança daquele isolamento completo, havia o medo de um homem contra o outro, a avidez selvagem de um homem contra o outro. Ah, o medo. O medo faz a gente fazer coisas horrorosas, achando que tudo bem, porque a gente tava com medo. Mas todo mundo tem medo, né? Enfim, alguns têm mais motivos pra ter do que outros. Excelente série! Leiam. Eu peguei aqui, né, eu tenho só as 3, eu confesso que eu só li as 3, que são, né, Fundação, Segunda Fundação e Fundação Império, que é tipo a trilogia principal, mas teve várias outras continuações depois. E o Isaac Asimov tem horrores de coisas, né, tipo Eu, Robô e mais muitos outros livros, enfim. É um bom autor para conhecer ou revisitar nesse momento. Vamos à nossa terceira recomendação. Os livros do ciclo Hainish, da Ursula K. Le Guin, minha autora favorita da vida. Eu não posso recomendar ela o suficiente. Se vocês tiverem que escolher um livro de toda essa lista, escolham da Ursula, por favor. Ela é maravilhosa. Aqui eu separei alguns, na verdade. Essa aqui é a maioria em inglês. A Mão Esquerda da Escuridão, tá em português. E nós temos, eu não tenho aqui, mas a gente também tem os Despossuídos em português. Eu acho que no Brasil a gente só tem esses dois no momento. A Mão Esquerda da Escuridão e os Despossuídos, ambos fenomenais. Então tudo bem. É que tem outros também muito bons. Os livros do ciclo Hainish, eles não precisam ser lidos em ordem. Até existe uma ordem cronológica que, se eu não me engano, não é nem a ordem em que a autora publicou de fato os livros, enfim. Mas as histórias são todas fechadas entre si, elas até se conectam através de desenvolvimentos tecnológicos e sociais que acontecem, tipo, tá tudo dentro da mesma galáxia, mas se passa cada um em um planeta diferente, em tempos diferentes, é incrível. Enfim, no Brasil a gente tem, né, A Mão Esquerda, Escuridão e os Despossuídos, como eu falei, que são 2 livros sensacionais que trazem reflexões maravilhosas para este momento presente. Sério, incrível. A Úrsula, mano, é uma pessoa incrível. Se o seu inglês for bom, eu recomendo fortemente esse aqui, que é o Worlds of Exile and Illusion, Mundos de Exílio e Ilusão. Esse aqui reúne 3 histórias do ciclo Hainish, que é o City of Illusions, o Planet of Exile e o Hokanon's World. Eu acho que existe uma tradução para português de Portugal, tá? Mas eu não consegui achar ela, mas eu tenho a impressão de que ele existe. Esse último combina ridiculamente com o momento que nós estamos vivendo, assim, então... Para falar sobre manipulação extrema de informação, fake news e essas porras, é fantástico. Recomendo muito, se você conseguir ler esse livro, baita livro. Inclusive, cronologicamente falando, ele se passa antes, são os 3 primeiros, em termos cronológicos, seriam as 3 primeiras histórias do ciclo Hainish. Aí, se eu não me engano, depois vem A Mão Esquerda e depois vem o Dispossessed. Não, minto. Essa foi a ordem que ela publicou. Mas, na verdade, se eu não me engano, o Dispossessed se passa antes de tudo isso. O Dispossessed, desculpa, é os Despossuídos aqui. Esse eu li em inglês, porque eles traduziram recentemente, na verdade. Enfim. Eu não sei como é que tá a tradução do Despossuídos. A da Mão Esquerda é muito boa, eu gosto muito. A Mão Esquerda tem uma das melhores introduções de todos os tempos. Geralmente as introduções da Úrsula são coisas divinas, que por si só são incríveis. Se eu pudesse, eu leria todos os contos do mundo dela pra vocês, assim. Aqui eu não posso mesmo, esse vídeo já tá ficando mais comprido do que ele deveria ser pra dar tempo de eu editar. Eu separei 2 citações, mas bem curtinhas. As 2 são esse daqui, né, que eu separei. A primeira é só... Como dizem na escola ecumênica, quando a ação se torna inútil, colhe a informação. Quando a informação se torna inútil, durma. Achei que podia ser um conselho que alguém estivesse precisando. Se não há nada que você possa fazer nesse momento, conserve suas energias. Em algum momento vai ter algo que você possa fazer.
e colha informação. Informação é sempre útil. Enfim. E a segunda citação é uma das minhas citações favoritas da vida. Eu já li ela aqui na Chaverna, no vídeo em que eu recomendo A Mão Esquerda da Escuridão. Esse vídeo existe. Eu pensei muito se eu deveria ler o mesmo, a mesma passagem que eu já li, mas sim, porque pra mim ela é realmente fantástica para refletir a questão do nacionalismo, que é um conceito perigoso, né? E que está aí. Enfim. Se odeia Orgorien? Não. Como poderia? Como se pode odiar ou amar um país? Tibi fala sobre isso. Não tenho essa habilidade. Conheço pessoas. Conheço cidades, fazendas, montanhas, rios e rochas. Sei como só o poente do outono se esparrama pela face de um certo tipo de terra arada nas montanhas. Mas qual o sentido de impor uma fronteira a isso tudo? Dar-lhe um nome e deixar de amar o lugar onde o nome não se aplica. O que é amor pelo seu país? É o ódio pelo seu não país? Então não é uma coisa boa. É apenas amor próprio? Isso é bom, mas não se deve fazer dele uma virtude ou uma profissão de fé. Na mesma medida em que amo a vida, amo as montanhas do domínio de Estre. Mas esse tipo de amor não tem uma fronteira traçada com ódio? E para além disso, sou ignorante, espero. É isso. Se você quiser saber mais sobre este livro, temos um outro vídeo aqui na Chaverna. O Despossuídos, que também tem em português, eu não separei nenhuma citação, mas ele é basicamente sobre uma lua anarquista que orbita um planeta não anarquista. Ele é muito fascinante para você pensar, enfim, várias possibilidades de mundo e de sociedade, e é fascinante, é muito interessante mesmo. Se você está familiarizado com o gráfico de riscos que a gente tem aqui na Chaverna, sem dúvida o Despossuídos, o risco de explosão é tipo 10, certeza absoluta. Ok, vamos pro próximo. Tchau, Úrsula! Olá, Octavia Butler! A grande dama da ficção científica. Hey Kindred, a grande dama da ficção científica vai levar você em uma viagem no tempo que talvez te ensine um pouco sobre empatia e sobre racismo. Esse é um excelente momento para você refletir sobre racismo e se informar sobre o tema. Sempre, lembrando, com muita autocrítica, né? Aliás, autocrítica é uma coisa que a gente tá precisando, assim, em muitos níveis nesse momento. Todo mundo. Mas agora a gente vai focar um pouquinho no racismo mesmo. Reparem, é muito raro você encontrar alguém que se considere racista. Mesmo assim, o racismo existe e é muito forte no mundo e no Brasil. É uma coisa que detona a cabeça das pessoas e mata. Muito. Mas se racismo existe e ninguém é racista, quem propaga o racismo, não é mesmo? Eu vou deixar você fazer essa conta. Eu acabo de me dar conta que talvez esse raciocínio esteja ficando um pouco ultrapassado. Não porque o mundo tenha ficado menos racista, mas porque a gente acabou de eleger um presidente abertamente racista. Então talvez a gente esteja caminhando na direção contrária, né? Talvez agora mais pessoas assumam o seu racismo. Enfim, o que tá acontecendo, gente? Mas vamos lá, todo mundo pode melhorar e eu vou assumir que se você está aqui, assim como eu, você está tentando melhorar. Enfim. E uma das excelentes formas de se desenvolver empatia e compreender melhor lutas que você não protagoniza é lendo textos escritos por pessoas, escritos por autores, que protagonizam essas lutas. Na verdade, uma excelente maneira de desenvolver empatia é você ler textos de autores o mais diferentes possíveis entre si. Então, o meu conselho é, pense nos autores que você costuma ler. Se eles forem todos muito parecidos em qualquer sentido, talvez esteja na hora de você procurar outros autores. Enfim, escutar as pessoas também é vital. As pessoas têm escutado muito pouco, né? Mas como esse é um canal de livros, quer dizer, um programa de livros e um canal nerd, a gente vai focar na leitura. Maravilha. Então eu deixo vocês com a seguinte pergunta, né? Quantos autores negros você já leu? E quantos autores negros de ficção científica e fantástica você já leu? Como menos autores negros chegam até nós por uma série de motivos, talvez você ache que eles são poucos. E eu entenderia, porque eu também já achei isso. E daí eu pesquisei. E adivinha só, eles não são poucos não, são muitos. Tipo a Octavia Butler, que foi só recentemente traduzida no Brasil, apesar dela já estar, tipo, morta, enterrada faz muito tempo. Olha lá, esse livro é dos anos 60, enfim. Eu separei duas citações desse livro. Na verdade, uma citação não é do livro em si, é da autora, quando ela foi questionada de por que ela escrevia, enfim,
ficção especulativa de modo geral. E ela disse: comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco. Então, ler e escrever é uma maneira de resistência. A outra citação, eu só tenho ela em inglês, eu não achei ela em português. Eu vou fazer uma tradução super livre. É melhor permanecer vivo, eu disse. Pelo menos se há uma maneira de se libertar. Então eu pensei nas minhas pílulas de dormir na minha bolsa. E percebi como eu era uma grande hipócrita. Era tão fácil dar conselhos para que as outras pessoas vivessem com a dor delas. Enfim. Esse foi o primeiro livro que eu recomendei na Chaverna. Ele continua extremamente pertinente. Existe um vídeo em que eu falo extensamente sobre ele. Eu vou colocar o link em algum lugar, talvez no final. Enfim. Vamos lá, próximo. E por último, eu vou recomendar essa série espetacular, ridiculamente bem escrita, que é A Coleção da Terra Partida, da N.K. Jemisin. A N.K. Jemisin, por acaso, também é uma autora negra de ficção científica. Mas no caso ela é uma autora contemporânea que tá aí lançando um monte de livros e sendo premiadíssima. O primeiro livro dessa coleção é A Quinta Estação, que é o único que a gente tem traduzido para o português no momento, só que parece que esse mês sai o próximo, que é O Portão Obelisco. Deixa eu ver, eu anotei. Portão do Obelisco. Isso. Esse parece que vai sair agora em novembro. Estou ansiosíssima. Esse aqui também eu já recomendei no canal. Vocês vão reparar que metade dos livros que a gente falou hoje eu recomendei no canal, a outra metade não. E é isso. Esse é um excelente livro para pensar a respeito de governos opressores, discriminações de modo geral, e sobre o fim do mundo. É um livro sobre o fim do mundo, digamos. E o universo é fascinante, é um universo muito fascinante. Eu tenho dúvidas, eu não diria só que ele é uma ficção, é ficção especulativa, né? É uma mistura de ficção científica com ficção fantástica, enfim. Eu vi que ele é considerado um livro de ficção científica, é tudo junto, né? Repare como o fim do mundo é um tema muito amado nos últimos anos, né? Tanto na mídia, nas artes de modo geral, ele é um tema recorrente aí nessas últimas décadas, vai? Há quem diga que isso acontece porque é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do sistema em que a gente vive. Sei lá, realmente há um sentimento apocalíptico no ar, né? Enfim, eu vou ler o quote que eu separei. São 2. Um deles é a dedicatória do livro. Para todos aqueles que têm de lutar pelo respeito que todos os outros recebem sem questionamentos. Tem certas coisas que a gente não deveria ter que estar brigando por elas, né? Sei lá. Muitos grupos não deveriam estar tendo que lutar por alguns direitos básicos, né? Por respeito, enfim. Mas aqui estamos nós. E a outra citação da história mesmo, né? Vou ler pra vocês. Um diálogo. Não somos humanos. Nós somos sim. A voz dele se torna impetuosa. Eu não ligo a mínima para o que o conselho não sei que enésimo dos grandes peidorreiros importantes declarou, nem para o modo como os geomestas classificam as coisas, nem para nada disso. A ideia de que não somos humanos é apenas uma mentira que eles contam a si mesmos para não ter que se sentir mal pela forma como nos tratam. Isso também é algo que todos os rogas sabem, só Alabaster é vulgar o bastante para dizer em voz alta. Eu vou encerrar com essa. O vídeo ficou maior do que eu tinha planejado, eu acho. Enfim, mas a lista foi curta, só 5 livros. Obras, né? Enfim, são séries, na verdade. Já que a gente tá aqui falando sobre sci-fi e resistência, algumas recomendações bônus jogadas, assim. Filme, Star Wars, revejam tudo. Prestem atenção. Sério. Especialmente nos últimos, que saíram agora. Séries, Doctor Who, se você está precisando de esperança. E The Expanse, pra se revoltar e refletir sobre como a informação é manipulada. Quadrinhos, Saga, sério, nunca te pedi nada, vai ler Saga. Tá coberto, não vou mostrar, azar, mas Saga. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma recomendação que vocês queiram enviar para as nossas listas de resistência de obras de fantasia, poesia e outros, a gente super aceita as recomendações. Eu posso inclusive compartilhar elas aqui. Se vocês quiserem só recomendar alguma obra qualquer que traga um pouco de consolo e esperança nesse momento, eu vou adorar. E é isso. Sigamos juntos. Não entre em pânico.